O senhor acha que o Supremo demorou demais para julgar o mérito desse tema? Tarda a palavra final do Supremo julgando os processos objetivos. Eu liberei as declaratórias de constitucionalidade, liberei em 2017, dezembro de 2017. E houve a manipulação da pauta se projetando no tempo o crivo do colegiado. Isso é muito ruim em termos de jurisdição. Por que é ruim, ministro? Porque tarda e aí se tem a insegurança jurídica, né? Eu próprio, por exemplo, dentro do Supremo, tenho implementado liminar, afastando a execução provisória da pena. Porque a execução provisória pressupõe sempre, uma vez reformado o título que deu causa a ela, o retorno ao estágio anterior. E ninguém devolve ao cidadão a liberdade perdida. E há o princípio da não culpabilidade, ou que também é tomado como princípio da inocência. Só se tem a culpa formada e, portanto, possível a execução da pena, uma vez não seja cabível mais recurso contra a decisão. Ministro, a gente tem certeza absoluta que o voto não é pensando nesse ato. Mas o Brasil tem um momento político já há um bom tempo bastante conturbado. E quando se fala na votação de amanhã, se fala muito no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O quanto uma figura que foi presidente por 8 anos do país, que tem essa relevância política neste milênio e no finalzinho do milênio passado aqui no Brasil, interfere ou não numa votação como a de amanhã? Sob a minha ótica, em nada. Processo não tem capa, processo tem conteúdo. Julgamos de acordo com os elementos contidos nele, processo, e a partir da legislação de regência. Assim vamos proceder e assim eu julgo que também os colegas procederão. Mas acontece isso na cabeça dos colegas também? Isso é desassociado? Eu teria que colocar cada qual no divã para saber. E o colegiado é sempre uma caixa de surpresas. Ministro, o senhor como juiz, né, a gente já sabe qual é a sua posição nesse sentido. Né, Sim, eu tenho sustentado em inúmeras decisões individuais. Sim. O senhor está falando como intérprete da lei, né? O senhor está interpretando a Constituição. Como juiz do Supremo, né? Sim. Portanto, exatamente. É o meu dever. Exatamente. O senhor é juiz do Supremo. Agora, paga-se um preço por se viver em um Estado democrático, direito é módico, está ao alcance de todos. O respeito irrestrito ao arcabouço normativo, à ordem jurídica e especialmente à Constituição Federal, que precisa ser um pouco mais observada, precisa ser um pouco mais amada pelos brasileiros em geral. Sim, mas vamos supor, ministro, que o senhor não, uma suposição, tá? O senhor não é o intérprete da lei, o senhor não é o juiz, o senhor é o autor, o senhor é um legislador. O senhor faria essa lei permitindo tantas instâncias assim para os acusados ou encerraria na segunda instância? Aí é uma opção política normativa que cabe ao Congresso Nacional, cabe aos deputados e senadores, né? E talvez enxugar o que nós temos hoje como recursos, diminuir a quantidade de recursos. Mas enquanto houver o que há hoje, nós precisamos realmente tornar prevalecente a Constituição Federal. Sim, mas assim, baseando-se, eu estou pensando numa situação ideal, né? A gente vendo outros países que, mas como o senhor diz aí... para aconselhar deputados e senadores? Não, eu não acho que o senhor deva aconselhar, eu só estou... Como o senhor é uma autoridade... Nunca pensei em ocupar cadeira no Congresso. Claro. Estou muito satisfeito com a cadeira que ocupo de juiz. Imagina. Agora, eu digo o seguinte, não estou dizendo que o senhor deva aconselhar, estou dizendo como o senhor é uma autoridade, conhece a lei, conhece leis de outros países também, em que tem outros métodos, qual que o senhor acha que seria o sistema perfeito para o Brasil? O sistema perfeito, não há perfeição. Perfeição é uma utopia, né? É algo inalcançável. Nós a buscamos
alcançamos. E o ideal qual seria, tem... ministro? Hein? E o ideal qual seria? Já que o perfeito não existe. Não, o ideal vocês têm que ligar para um deputado, um senador, para que ele se pronuncie no campo político normativo. Eu não posso me pronunciar, não adoto posição sob essa ótica. Eu sou um aplicador da lei, eu sou um guarda da Constituição Federal. Ministro, no julgamento, não de mérito, que é esse que vai acontecer amanhã, né? Mas naquele lá atrás... Amanhã não acontecerá julgamento. Amanhã nós ouviremos apenas os advogados. Prosseguiremos na quarta, na sessão matutina. Eu já estava pensando aqui quantas sessões deve durar. Então, o senhor me adiantou uma pergunta. Deve durar o quê, na sua avaliação, umas 3 sessões? Há umas 3 ou 4 sessões. 3 ou 4, vai né? Vai depender muito dos colegas. E até... Se eles pretenderem atuar como relatores, né, e imaginando que estão numa academia, nós não terminaremos tão cedo. Mas vamos conciliar aí celeridade e conteúdo. Vou prolatar o meu voto, e aí o meu voto tem que ser um voto um pouco mais extenso, como relator, claro. E depois o presidente colherá os demais votos. A minha pergunta, ministro, é em relação àquele primeiro julgamento, que não de mérito, mas da urgência, né, como se fosse cautelar, agora me fugiu o termo jurídico, quando os partidos pediram essa urgência. O ministro Barroso, seu colega na Suprema Corte, ele trouxe uma visão de que, ao permitir a execução da pena só lá, depois do trânsito em julgado, isso favoreceria os mais ricos, né? No voto do ministro Barroso, ele diz que quem tem recursos no Brasil para recorrer até as instâncias superiores são os mais ricos. E essa lei, então, ela acabaria prejudicando a parcela que não tem acesso a isso. O senhor compartilha da mesma avaliação de que os mais pobres serão prejudicados caso a sentença de fato só possa ser executada lá depois do trânsito em julgado? Nós temos óticas diferentes, né? O ministro Barroso potencializa muito o fim em detrimento do meio. Eu já faço o contrário, eu observo o meio para chegar a certo objetivo, né? E repito que processo não tem capa. O que nós temos que julgar, estaremos julgando agora esses processos objetivos, nos quais não há interesse individualizado, segundo a Constituição Federal e nada mais. Ô ministro, a parte boa de poder falar com o senhor, desculpa, David, é que a gente pode trazer à tona assuntos que chegam nos grupos da nossa família no WhatsApp e perguntar diretamente para um ministro do Supremo como o senhor, né? Recebi de um parente meu de que se passar o que o senhor pensa, passar entre aspas, o que o senhor pensa nessas sessões, 190 mil presos brasileiros vão ser liberados. O senhor poderia explicar diretamente para o meu grupo de WhatsApp, para milhares e milhares de grupos de WhatsApp, se isso é verdade ou não, se a segunda instância soltaria quase 190 mil presos aqui no Brasil? Se o fizer, porque estariam presos indevidamente. E, repito, vamos observar a ordem jurídica. Não vamos tocar o combate, por exemplo, à corrupção de cambulhada. Nós temos que observar o devido processo legal e seguir. Assim é que se chega a dias melhores. Davi. Ministro, o senhor tem uma previsão de resultado dessa votação? Porque foi a ministra Rosa Weber, né, que foi o desempate da última votação desse tema. Ela ressalvou o entendimento pessoal para externá-lo num processo objetivo. E simplesmente teve presente a ótica até aqui prevalecente, no caso do ex-presidente Lula, e votou como votou, muito embora estivesse no colegiado maior, no espaço próprio a afirmar o próprio convencimento, né? Agora vamos aguardar, o colegiado é sempre uma caixa de surpresas, e que
todos atuem percebendo a responsabilidade que tem no contexto. E a sua avaliação, ministro, a respeito de uma solução intermediária que vem sendo, né, ventilada aí, da possibilidade de ser até o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para depois, né, poder haver a prisão. O senhor simpatiza ou entende essa solução como possível? Olha, nós estaremos julgando o mérito. Isso talvez fosse possível como tutela de urgência precariamente, né? Agora, há o princípio lógico racional do terceiro excluído. Ou uma coisa é ou não é. Ou se tem presente o princípio da não culpabilidade, a necessidade de serem esgotados recursos, ou não se tem. A não ser que se queira transformar aí o Superior Tribunal de Justiça em Supremo Tribunal de Justiça e implementar a meia-sola constitucional. O ex-presidente Lula vai ser solto se a segunda instância for não sei passar... a situação jurídica, quem deve saber é o advogado dele, a situação jurídica dele hoje, se ele já tem decisão condenatória transitada em julgado. Vamos esperar um pouco. E o senhor já disse aqui, né, em outras oportunidades também, acabou de dizer a frase que é particular sua, que processo não tem capa. O senhor teme que a Lava Jato seja enfraquecida? A Lava Jato se tornou quase... Ao contrário, ela será fortalecida, né? A Lava Jato pretende dar fidelidade a princípios. E surge aí o princípio constitucional da inocência, da não culpabilidade. E o senhor teme que possa haver uma convulsão social? Eu lhe digo porque a gente... Não, de forma alguma, nós não podemos votar e conceder uma solução para o caso, né, imaginando numa visão míope, né, o que poderá ocorrer amanhã. Repito que paga-se um preço por se viver em um Estado de Direito e ao respeito à Constituição Federal. Ô, ministro, voltando um pouquinho e falando um pouquinho mais disso, assim, eu acho que os americanos são mestres em conversar sobre isso, até porque a Constituição deles é bem menor e mais antiga que a nossa, né? O senhor se agarra à Constituição. A Constituição brasileira, ela consegue ser, não estou falando só no âmbito de direito, assim, mas ela consegue ser respeitada no dia a dia, na vida, entre aspas, real. Quando o senhor se agarra à Constituição, o senhor tem certeza absoluta que ali estão todas as curas para os nossos males? É ela que nos cura? Ou a realidade, às vezes, é diferente da Constituição? E aí, qual será o critério que prevalecerá? O meu, o seu, o da turba? Não, o critério da Constituição Federal. É a Constituição que nós temos. Que vem a outra Constituição, quem sabe uma virada de mesa e aí ter-se novamente um poder constituinte originário, né? Mas enquanto não tivermos, nós temos que observar o que está na Constituição e nada mais. E o quanto o senhor fica irritado com a Constituição brasileira, o cidadão Marco Aurélio Mello? Não, eu não fico irritado, ao contrário, eu tenho um amor muito grande por ela. Mas nem todos os brasileiros têm, como o senhor disse, né? Não são todos. Não, o brasileiro é que a sociedade, ela em si, ela está aí resignada, está indignada, e ela quer vísceras, ela quer sangue. Infelizmente, o judiciário não pode dar sangue à sociedade. Mas o senhor não acha que... Felizmente. Felizmente. O senhor não acha que isso talvez seja... né, estamos elucubrando aqui, eu, o senhor, Davi e Potter, que talvez isso seja reflexo de um cenário de muito tempo de impunidade, justamente essa sensação de impunidade, ou a impunidade propriamente dita, né, de que crimes de colarinho branco dificilmente eram punidos, hoje são, que essa necessidade de vísceras não é um reflexo disso? Olha, é que se tem pressa, né, na correção de rumos, mas as instituições estão funcionando, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário. E nós, eu tenho certeza, teremos dias melhores. Pode não ser para nós próprios, mas serão dias para os nossos descendentes, nossos filhos e netos. Perfeito. Davi, mais uma questão? Não, estou satisfeito.
Sempre muito bem receber o senhor aqui, ministro. Muito obrigado pela conversa com a gente. Conversa aberta, franca, o que é muito importante. Muito obrigado. Eu gosto sempre de lembrar, ministro, e eu gosto sempre que o senhor repita, quantos processos o senhor trabalha por semana? Olha, é uma loucura. Eu recebo por semana cerca de 100 novos processos, né? É algo inimaginável em termos de crivo final e em termos de Supremo. Comparação com os Estados Unidos, com a Suprema Corte Americana? Lá, a Corte Americana tem por ano, eles selecionam e julgam apenas cerca de 80, 90 processos por ano. Né? Ano? Eu recebo por semana mais do que isso. Realmente então, o senhor difícil fechar a conta, né? Eu sou um estivador do direito, né? O senhor está sendo mal pago, ministro. Está sendo mal pago. Eu estou contente. Eu estou contente com o meu subsídio. E, ministro, na quarta-feira que vem, vai para a final da Libertadores o Flamengo ou vai para a final da Libertadores o Grêmio? Olha, eu espero que ele não entre de salto alto hoje com Fortaleza, né? E continue nessa trajetória. É um time muito azeitado, hoje é o melhor time do Brasil, sem dúvida alguma, né? E vamos realmente para o Chile. Ministro, se fosse... O senhor já comprou passagem? Não, meu filho já comprou, né? E comprou até... Para o Chile ou para Doha? É, flamenguista doente. Ele comprou para o Chile ou para Doha, ministro? Para o Catar? Não, ele já pensa no Catar. Né? Agora comprou de início para o Chile. Faço a cada momento. Né? Ministro, vou ter a ousadia, com toda a minha ignorância jurídica, de dizer, talvez pela minha ignorância, que se estivesse eu no Supremo, nessas 4 sessões que o senhor imagina, talvez o meu voto fosse diferente do senhor. Mas quarta-feira que vem eu vou estar com o senhor no pensamento na Libertadores América, porque sou colorado. Então, essa é a vida. Beleza, concordando e discordando. Não, e olha, o antagonismo aí no Sul é muito maior do que nós temos lá no Rio de Janeiro, considerado o Vasco. Né? Aqui a rivalidade é forte. Ministro Marco Aurélio Mello, obrigado. Muito obrigada. Volte sempre, bom trabalho. Muito obrigado. Valeu.